Então, as funções trigonométricas, né, elas têm um comportamento de onda, né, e é muito característico para medir várias e várias e várias coisas aí na natureza. Por exemplo, a tábua de marés, né? Tábua de marés, quando você vai lá, você sabe se está maré alta ou não. Isso acontece de uma maneira cíclica, né? O que acontece também em vários outros assuntos é, por exemplo, o monitor de frequência cardíaca. Se eu pegar aqui o monitor de frequência cardíaca e mostrar para vocês como ele se comporta, vocês vão perceber que é um comportamento de onda, né? Por quê? Porque é algo cíclico. Aí, Mayara, estava falando que você estava sem internet, era só mentira para assistir as aulas dos outros professores, que você queria assistir só a aula minha. Já sabia, já. Ai, ai. Sabia que era desculpinha de Mayara para assistir as aulas dos outros professores e assistir só minha aula. Olha só, gente, vou mostrar um negócio para vocês. Ó, isso aqui é um medidor de frequência cardíaca. Olha só como é que comporta bonitinho as ondas. Deixa eu voltar aqui e fazer de novo. Ó, vou colocar o dedinho na tela aqui e vai começar a medir. Cadê? Não tá certo o dedo, não, pera aí. Olha só como é que fica padrão, gente. Deu aqui 74 batimentos cardíacos. Hoje eu tô nervoso, hoje eu tô agitado. Olha só. Vocês viram ali o comportamento do meu batimento cardíaco? Ele fazia assim, ó. Subia, fazia uma variação, caía. Subia, fazia uma variação, caía. Subia, fazia uma variação, caía. Por que aconteceu aquilo ali? Aquilo ali foi uma forma de onda, né? É algo cíclico. E movimentos cíclicos podem ser previstos por funções, né? No caso que a gente está estudando, funções trigonométricas. Então, vamos voltar aqui. Não só esse movimento cíclico do batimento cardíaco, né? Que vocês acabaram de ver aqui, mas a gente tem todo o movimento oscilatório periódico, né? Quando vocês estudam lá na física alguns movimentos periódicos, a representação de onda, você vê que a gente tem algumas características, né? Por exemplo, você tem um período, você tem um comprimento de onda, você tem aqui a amplitude, né? Tudo isso são características que a gente traz da matemática, relaciona com a física e começa a entender o sentido de tudo isso, né? Então, uma representação de uma onda, né, é muito mais do que um gráfico, né? Ele traz informações ali consigo. Outras coisas que a gente pode perceber na matéria, não na matéria, né, mas a aplicação de ondas, na natureza, né? Além das ondas, tem animais que se comunicam através de frequências auditivas que o ser humano não ouve, né? E você sabe que frequências auditivas são ondas, né? Existe, não sei se vocês viram uma reportagem que tem uma baleia que tá, não sei se é 40 ou 80 anos, ela está sozinha, ela fica vagando sozinha pelo oceano, né? Os biólogos colocaram um chip rastreador nela e ela fica vagando sozinha pelo oceano. Por que ela fica sozinha? Porque ela gosta, porque ela é solitária? Sabe por quê? Porque parece que a frequência cardíaca que ela emite o som, a frequência cardíaca não, a frequência sonora que ela emite o som é diferente do comprimento audível pelas baleias, das outras baleias. Então ela não consegue se comunicar com as outras baleias, né, para se reunir, para ficar em mando. Então, ela fica sozinha e já está assim há anos. Imagina a vida solitária que ela leva. Tadinha, né? Depois eu vou pesquisar, vou mandar a reportagem para vocês lá no nosso grupo. Então, a gente vai muito mais, quando a gente fala de ondas, a gente sai muito além, assim, do que a gente chama do senso comum, né? Por exemplo, comunicação dos morcegos, a geolocalização dos morcegos. O que eles fazem? Eles emitem um comprimento de onda,
né? Eles emitem uma onda e, através da reflexão dessa onda, eles conseguem identificar se os objetos estão próximos ou distantes. Né? Por quê? Porque ele emite a onda vai, bate e volta. Quando volta, esse tempo aí, ele sabe a distância que a onda demorou aí para chegar até ele. Então, consegue perceber que tem muito mais do que um gráfico, né? Ou então uma onda de mar, né? A onda, gente, ela transporta o quê? Matéria. Algumas ondas elas transportam matérias e outras transportam o quê? Energia. Né? É muito comum a gente ter isso na física. Vocês vão estudar, na verdade, vocês estudaram isso aí e, consequentemente, vocês vão estar afiadíssimos para a prova, né? Olha só. Então, voltando um pouquinho para a matemática, para determinar uma onda, eu preciso de um movimento cíclico. Né? E para eu ter um movimento cíclico, nada melhor do que o ciclo trigonométrico. Porque, ó, ciclo, cíclico, ciclo, né? A gente já usa essas palavras aí. Então, olha só, presta atenção aqui. Ó. Eu tenho, se eu pegar a primeira determinação de um arco, eu falo que esse ângulo aqui em vermelho é um ângulo alfa. Né? Se eu der a volta e chegar nesse ponto de novo, né? Se eu sair daqui e dei a volta, cheguei nesse ponto de novo, eu não somei mais 2π, né? Não somei mais um arco, mais 360 graus. Página, gente, aperta 97. Ó, eu somei mais 2π, ou seja, eu saí daqui, dei a volta e cheguei aqui novamente. E se eu quiser sair daqui de novo? Se eu quiser sair daqui de novo, eu saio daqui, volto e chego aqui novamente. Não é isso? Ou seja, eu chamo esses ângulos aqui, ó, que estão sobre essa reta aqui, toda vez que eu der uma volta, de ângulos côngruos, ou de arcos côngruos. Né? Por quê? Porque eu saio de um ponto e volto para o mesmo ponto. Se eu pegar no ciclo trigonométrico, esse ponto sempre vai estar relacionado a um par ordenado x, que vai ser o cosseno, e o par ordenado e y, né? Que vai ser o seno. Então, x cosseno, y é seno, e alfa vai ter o mesmo valor de seno e cosseno que alfa mais 2π. Né? Que vai ter o mesmo valor de seno e cosseno que alfa mais 4π. Certo? Ou seja, sempre vai se repetir isso aqui a cada volta que eu der. Então, olha só como é que eu posso representar isso de uma maneira cíclica. Se sempre que eu dou uma volta isso se repete, o cosseno de alfa vai ser igual ao cosseno de alfa mais 2π e o seno de alfa vai ser igual ao seno de alfa mais 2π. Só que, como se repete a cada volta, eu poderia colocar aqui o número inteiro que multiplica a parte cíclica, que é o 2π, né? Que sempre soma 2π. E o número inteiro n é isso aqui, né? O número inteiro n, ele pode ser tanto negativo quanto positivo. A diferença é que, se for negativo, ele sai daqui, ó, nesse sentido, né? Vamos dar uma olhadinha no gráfico aqui, ó. Entender isso melhor. Se eu quero um ângulo T, né, o seno de T, e quero determinar o mesmo seno desse ângulo, eu posso somar uma volta a ele. Ah, Juan, não estou entendendo, não. Olha só. Eu estou falando isso aqui, que o seno de 30 seria igual ao seno de 390. Por quê, Juan? Porque o seno de 390, ele não é o seno de 30 mais 360? Ou seja, não é o seno de 30 mais uma volta, mais 2π? Né? Então, assim que a gente caracteriza os ângulos côngruos. Né? Olha aqui, ó, seno de 3π. O seno de 3π ele não pode ser escrito como π mais 2π, né? Ou seja, o seno de 3π é o mesmo valor do seno de π. O seno de 31π sobre 3. Se eu separar isso aqui, eu não posso separar assim, ó, π sobre 3 mais 30 sobre 3π, né? 30π sobre 3. Se eu simplificar aqui, ó, 30 com 3, dá 10π. 10π, se eu for transformar isso em voltas, seria 5 voltas de 2π. Né? 5 voltas, ó. Isso aqui é uma volta. 5 voltas
E sobra quem? Sobra π sobre 3. Ou seja, o seno disso aqui é igual o seno de π sobre 3. A gente simplifica nossas expressões. Tá vendo? A gente transforma o seno de ângulo muito grande, um seno depois de 5 voltas, um seno da primeira volta. E isso vai ter o mesmo valor. Por quê? Porque é cíclico, né? E aí que está a magia aí das funções trigonométricas. Se a gente for observar bem, a expressão que eu posso determinar... Deixa eu só sentar direito aqui. Quando a expressão que eu posso determinar como solução, né, para determinar o meu arco, seria isso aqui, ó. X pertence aos reais, ou seja, x pode ser qualquer valor, onde meu x vai ser o quê? Vai ser alfa mais n que multiplica 2π. Vocês conseguem entender que esse 2π aqui é a parte cíclica? Esse 2π aqui é a parte cíclica, é a parte que sempre vai estar se repetindo, né? E esse n aqui, ele é um número inteiro, e esse alfa aqui é um ângulo da primeira volta. Por quê? Porque ele está entre 0 e 2π. Vamos entender aqui graficamente como é que fica isso. Olha só. Se eu tiver a primeira determinação, quando o meu n vale 0, né? Se meu n vale 0, eu tenho minha primeira determinação. Aí eu venho aqui, ó, n0, minha primeira determinação. Aí eu vou para minha segunda determinação, ou seja, meu n é igual a 1. Né? Então, vem aqui, ó, meu n igual a 1. 1 mais 2π. Então, eu estava aqui, ó, somei 2π, voltei para cá. Se eu for para minha terceira determinação, ou seja, vai ficar a segunda volta, né, mais o ângulo. Olha só, a segunda volta, ó, eu estava aqui, ó, π, dei a primeira volta, dei a segunda volta. Tá vendo que tem o mesmo valor do arco? Sempre, ó, esse, em determinações positivas. Juan, e essa determinação negativa aqui? Significa que você está saindo, você tinha alfa. Aí alfa menos π sobre 2. Significa que o menos, lembra que o menos só indica que ele está andando no sentido contrário? Né? Então, seria esse sentido aqui. Aí ele chegaria aqui. Se fosse na segunda determinação, se fosse menos 2 alfa, então ele sairia daqui, ó, passaria uma vez, duas vezes. Está vendo que a determinação vai ser sempre congruente à primeira determinação do arco? Né? Independente se meu n ele é negativo ou positivo. Tá? Independente se meu n é negativo ou positivo. Então vamos lá. Olha só. Nesse exemplo aqui. Ele pede para encontrar a primeira determinação positiva do arco de 1300. Então, o que eu faço aqui para determinar a primeira determinação positiva? Eu vou pegar o 1300 e dividir por 360. Por que dividir por 360? Porque eu quero saber quantas voltas que vai dar. Se eu pegar aqui e dividir por 360, eu sei que vai dar 3. 3 vezes 360 vai me dar quanto? Vai me dar 1080. Opa. Vai me dar 1080. Olha só. 3 vezes 360 dá 1080. Sobra quanto? Não sobra 220? Ou seja, presta bastante atenção nesses valores. O ângulo de 1300 dá 3 voltas depois de chegar no ângulo de 220. Tá vendo que aqui a gente pega um valor bem importante? Né? 3 voltas depois dele chegar no valor de 220. Ou seja, a primeira determinação desse ângulo é o ângulo de 220. Qual o quadrante está o ângulo de 220, galera? Não entendeu como eu encontrei o 220? Como é que a gente faz a conta aqui? Ó? Tá vendo? 1300.
Faz para mim, quanto que dá 1.300 dividido por 360? Faz essa conta para mim. 1.300 dividido por 360. Qual o número inteiro que eu tenho como solução? 3, né? Por quê, Juan? Porque 3 vezes 360 vai me dar aqui 1.080. 1.080. Beleza. Quanto que é 1.300 menos 1.080? Não é essa conta que a gente faz? Estou fazendo a divisão comum. Quanto que é 1.300 menos 1.080? Dá quanto? Não dá 220? Certo? Entenderam como eu cheguei no 220 aí? Eu fiz uma divisão e o 220 é o quê? É o resto da divisão. É a parte que não divide por 360. Beleza. Aí, ó, a primeira determinação é o 220, ou seja, significa que o ângulo deu 3 voltas completas a partir da primeira determinação de 220 graus. Vamos lá para a prova. Exercício resolvido. Vocês vão pegar aqui. Para entender melhor essa questão de determinação, vamos olhar aqui, ó. Esse x1 aqui. Ele fala que x1 é π sobre 2 mais k que multiplica π sobre 2, onde k pertence aos números inteiros. Então, primeira coisa que a gente vai fazer? Vamos desenhar aqui nosso ciclo trigonométrico. Ele pede para representar essa solução no ciclo trigonométrico. Então, vou desenhar aqui eixo x, eixo y. Vou desenhar um ciclo trigonométrico e vamos lá. Vamos lá. Galera, se eu olhar aqui, quanto que é essa primeira determinação aqui? Ó? Quantos graus dessa primeira determinação aqui? Essa primeira parte. Quantos graus aqui na letra A dá? Π sobre 2. Π sobre 2 são quantos graus? Isso aí. Π sobre 2, 90 graus. Então, eu vou pegar, vou colocar aqui, ó, 90 graus na minha primeira determinação. Beleza. E ele vai se repetir a quantos graus? Ó, ele vai se repetir π sobre 2 em números inteiros. Então, significa, reparem bem, π sobre 2 quando o meu k é 0. Quando o meu k for 1, vai ficar π sobre 2 mais π sobre 2, que dá π. Não é isso? Então, ó, π daqui. Essa é outra determinação desse ângulo aqui, desse x. Qual a próxima determinação? Quando eu substituir π aqui por 2. 2 mais 1 dá 3. 3π sobre 2, ou seja, está aqui, ó, a minha terceira determinação. Minha quarta determinação, quando eu substituir o k aqui por 3, ó, 3 mais 1, 4. 4π sobre 2 dá 2π, ou seja, o ângulo volta para cá. Né? Então, olha só, gente, eu determinei esses 4 valores aqui para a minha solução de x1. Vocês conseguiram entender como que eu determinei esses valores? Eu fui substituindo k por 0, 1, 2 e 3 até achar o ciclo em que ele vai se repetindo. Galera, se não entender, fala aí, tá? No chat. Então, ó, se vocês repararem bem, é como se fosse uma PA, né? Onde eu tenho o primeiro termo igual a 90 graus e os outros termos vai ser, ó, N, né? Ou que eu posso chamar K vezes quanto? 90 graus. Então, meu X vai ser são essas soluções aqui. Né? Ó, se meu X, se meu K, pensa aí, se meu K for igual a 0, se meu K for igual a 0, meu x1 vai valer quanto? 90 graus. Vou lá e marco no gráfico. Se meu k for igual a 1, quanto que vai valer meu x1?
90 mais 90, 180 graus. Vai lá e marca no gráfico. Ok, marca aqui no gráfico. Depois, se meu K for igual a 2, quanto que vai valer meu X1? Não vai ser, ó, 90 mais 2 vezes 90 dá 180. Isso não vai dar 270? Vai lá e marca no gráfico, 270. Olha aqui, ó, terceiro ponto. Se meu K for igual a 3, se meu K for igual a 3, quanto que vai valer o meu X1? Meu X1 não vai valer, ó, 3 vezes 90, 270, mais 90, 360. Vai lá e marca no gráfico. Por quê? Ele falou que o meu K é um número inteiro. Tá vendo? Conseguiram enxergar isso aqui? Conseguiram entender essas determinações? Todo mundo? Beleza. Vamos agora. Juan, por que se ele escreve aqui em radianos e não escreve em graus? Porque tudo que a gente for ver agora vai ser em radianos. Então, lembra quando eu falei lá que era muito necessário vocês aprenderem o ângulo em radiano, lá no capítulo passado? Então, chegou a hora. É que a gente vai usar só em radianos. Juan, posso transformar na cabeça? Pode, mas os exercícios vão vir todos em radianos. Então, sempre você vai ter que ficar transformando na cabeça. Beleza? Então, torne isso uma coisa automática. Torne isso algo automático. Vamos para a questão 2. Ai, gente, minha garganta está inflamando. Estou com um monte de carocinho do lado esquerdo da garganta. Está doendo para falar. Vamos lá. Aqui está o meu ciclo. E agora eu quero determinar o seguinte. Vamos determinar primeiro sem fazer a colinha, né? Que ângulo é esse aqui, ó? Π sobre 4. Que ângulo é esse aqui? Isso aí. Já falaram aí na lata, esse ângulo é de 45 graus. Beleza, então eu venho aqui e marco 45 graus. Por quê? Porque é o meu primeiro ângulo, é a minha primeira determinação. Marquei o meu 45 graus. Tá aqui, ó. Esse é o meu ângulo. Beleza. E agora? O que eu faço? O ângulo se repete a cada quantos graus? Olha aqui, ó. Quantos graus que esse ângulo vai se repetir? Quanto que vale aquilo ali? 180 graus. Isso aí. 180 graus. Então, olha só. Saindo daqui, o próximo ângulo que ele vai bater vai ser aqui do outro lado, no ângulo de 100, mais 180 graus. Beleza. E se ele sair daqui, ele vai se repetir mais 180 graus, ou seja, vai voltar para cá. Né? Vai voltar para cá. Então, significa que os dois únicos valores possíveis, já que ele está alternando em 180 graus, vão ser esses dois valores aqui. Né? Que eu poderia colocar aqui, que é o ângulo de π sobre 4, né? Ou que é o ângulo de 45 graus, e o ângulo aqui nas primeiras determinações, tá? E esse ângulo aqui nesse quadrante, que é 5π sobre 4. 5π sobre 4. Que é o ângulo de quanto? Que é o ângulo de 225 graus. Então, a gente teria essas duas determinações aí. Por quê? Porque a gente tem nossa expressão aqui, ó, que meu x2 é igual a 45 graus, mais K, que multiplica quanto? 180. Ou seja, esse ângulo vai se repetir a cada 180 graus. Então, se eu pegar aqui, qual vai ser o valor do meu x2 para o K igual a zero? Para o K igual a zero, eu tenho que o meu x2 vai valer quanto? 45 graus. Beleza. Para o meu K igual a 1, quanto que vai valer o meu x2? Para o meu K igual a 1, o meu x2 vai valer 45 mais 180, que foi o ângulo que a gente achou de 225 graus. E se eu tiver o meu K igual a 3? Meu K igual a 3, meu x2 não vai valer
225 mais 180, né? Faz aí 225 mais 180, quanto que dá? 180. 405. Isso aí, dá 405. Eu não estou sabendo fazer nem conta mais, gente. A cabeça está explodindo. 405. E 405 seria aqui novamente, nesse ponto aqui, ó. Então, olha só, o ciclo vai se repetindo. Conseguindo entender como é que a gente faz as determinações do ângulo no ciclo trigonométrico? Conseguindo entender o ciclo, como é que funciona? Né? A gente tem a primeira parte, que é o fixo, e a segunda parte é a parte que se repete, que é a parte cíclica, que a gente vai somando ali a cada intervalo. É como se a gente tivesse uma PA. Vocês lembram da PA? Tem gente, ó, não lembro não. O que é a PA? A PA é isso aqui, ó. AN é igual a 1, que soma, né, na verdade, a zero, né? A zero, que multiplica R n menos 1. Por quê? A razão, galera, a razão é a parte que faz, acontece o quê? Que vai aumentando, né? Então, se eu tiver uma PA onde a razão, onde o primeiro termo é 5, né, o meu A0 é igual a 5, e a minha razão é 3, né? A minha PA vai ser dos seguintes valores, ó, 5, 8, 11, 14, 17, 20. Vocês conseguem entender isso? Né? Que não vai sempre aumentando. Mesma coisa aqui, ó. Se eu pegasse nesse exemplo aqui, o primeiro termo é 90 e sempre eu vou somando quanto? 90 graus para achar qual é o próximo ângulo. Vamos lá, vamos prosseguir. Aí, a gente vai encontrar algumas determinações que a gente quer. Por exemplo, se eu perguntar para vocês qual é o ângulo, né? Qual é... Deixa eu ajustar a tela aqui. Se eu perguntar para vocês, ó, considere o ângulo de 1920. E eu pergunto assim, a sua representação se encontra em qual quadrante? Ou seja, esse ângulo de 1920 está em qual quadrante? Qual quadrante vocês acham que esse ângulo está? Sem ideia de como achar qual quadrante que esse ângulo está? Não? Faz igual eu fiz na primeira lá, divide por quanto? Pelo número de voltas, né? Ou seja, divide por 360. Por quê? Se você pegar o 1920 e dividir por 360, você vai achar quantas voltas que ele deu. E o resto é o valor que fica lá, é o valor residual. Quanto vocês acharam aí? E aí, galera, quanto vocês acharam aí? Qual o quadrante que está esse ângulo aí de 1920? Deu 120 graus, Juan, que vai estar no segundo quadrante. Deu 120 graus que vai estar no segundo quadrante. Exatamente, Mayara. Olha só. Se eu pego 1920 dividido por 360, vai me dar quanto? Se eu colocar aqui, dá 5, né? 5 vezes 360 vai dar 1.800. Então, 1.800. Se eu pegar, subtrair aqui 1.800 de 1920, eu vou ter aqui 120 graus. Ou seja, é o meu resto. 120 graus está em qual quadrante? 120 graus está no segundo quadrante. Muito bem. Aí ele pergunta, qual o sinal do seno? Qual o sinal do seno no segundo quadrante? O que vocês respondem para mim aí? Qual o sinal do seno no segundo quadrante?
Cri, 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 cri. Isso aí, gente. Isso aí, certinho. Certinho, Ângelo, certinho, Maiara, Letícia, isso aí. O sinal é positivo, né? Já coloca aqui, ó, positivo. Aí ele pergunta, qual o valor do cosseno de 1920? Vocês concordam comigo que o valor do cosseno de 1920 vai ser igual ao cosseno de 120 graus? Vocês lembram quanto que é o cosseno de 120 graus? Não? Como é que vocês fazem para achar o cosseno de 120 graus? Isso aí é a matéria da primeira prova, isso aí vai cair. Né? Esse é o primeiro capítulo que a gente tem lá, o B1. Quanto que é o cosseno de 120 graus? Como é que vocês fazem para achar? E aí? Alguém? Isso aí, Ângelo, certinho, cara. Isso aí. Então, galera, olha só, Ângelo resgatou aqui pra gente, trouxe aí lá do fundo do baú, que 120 graus, né, ó, 120 graus é igual a 180 menos o ângulo do primeiro quadrante, né? Então, aqui, o meu ângulo do primeiro quadrante vai ser 180 menos 120, que dá quantos graus? 60. Então, esse é o meu ângulo do primeiro quadrante. O cosseno de 120 é igual o cosseno de 60. Muito bem, isso aí, Mayara, certinho. Aí, se é a mesma coisa do cosseno de 60, só que eu tenho que lembrar, no segundo quadrante, qual o sinal do cosseno? Negativo. Negativo. Então, significa que o cosseno de 120 vai ser menos o cosseno de 60 graus. Olha só que coisa linda, gente. A gente simplificou um ângulo de 1920 graus para um cosseno de 60. Né? E qual é o cosseno de 60? Agora falta lá a nossa resposta, né? Qual o cosseno de 60? Menos meio, né? Por quê? Porque o cosseno de 60 é meio, menos o cosseno de 60 dá menos meio. Esse é o valor do meu cosseno. Conseguiram entender aí? Então, olha só. Ah, Juan, fiquei com dúvida nessa primeira parte para determinar o ângulo. Galera, volta lá nas aulas que a gente deu do capítulo que a gente deu lá 1 milhão de aula e revisa esses assuntos aí. Por quê? Porque isso aqui agora é pré-requisito para a gente. Você precisa saber quais são os valores de seno, cosseno para o primeiro quadrante e para os outros quadrantes, porque vocês vão precisar fazer essa transformação o tempo todo. Né? Então agora é pré-requisito, tá? Não é mais uma materinha que, é isso aqui, isso aqui. Não, aquilo ali vocês têm que saber. Então, se está com dúvida, volta, faz exercício, coloca os post-its decorando as fórmulas lá e vamos treinar. Vamos para que alguém ficou com dúvida em algum ponto aí? Conseguiram lembrar, relembrar aí os conceitos que a gente aplicou aí do capítulo B1? Conseguiram? Gente, vocês estão numa tristeza hoje. O que está acontecendo? Vamos lá. Estão na tristeza, um cabisbaixo. Entrou na matéria de cosseno de novo, você já ficar triste. Ciclo trigonométrico, o pessoal já ficou murcho. Olha só. Questão 2. Ele fala assim, ó. Calcule a primeira determinação dos arcos a seguir. Pega aqui, ó, e vê aí qual é a primeira determinação desses arcos aqui. Vou dar um tempinho para vocês fazerem aí, vou estar aqui auxiliando. Juan, como é que eu faço para achar a primeira determinação? Divide por 360. Certo?
Vamos lá, letra A. Podem falar aí comigo, tá? Isso aí. Isso aí, certinho. Letra A tá certinho, Letícia, certinho, Maiara. Letra B tá certinho, Maiara. Vamos lá, gente. Vou fazer essa letra A aqui. O pessoal provavelmente deve ter dado uma travada aí na letra C. O pessoal parou. Olha só. Na letra A, vou pegar 400, dividir 400 por 360. Quando eu faço essa divisão, dá uma volta, né? Subtraindo 360, sobra 40 e dá uma volta. Ou seja, a primeira determinação aí do arco é 40 graus. Beleza, letra A, ok. Vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho 540. 540 vou dividir por 360. Eu vejo que vai dar também uma volta, né? Uma volta, eu vou subtrair aqui 360. Vai dar quanto que? 180 graus, né? 180 graus. Então, 180 graus é a primeira determinação desse arco aqui. Vamos para a letra C, né? Ninguém me respondeu a letra C ainda, não sei o que aconteceu. O que a gente vai pegar? O ângulo de 735. 735 negativo. Juan, como é que eu faço esse ângulo negativo? Do mesmo jeito, gente. Vamos lá. 735 menos, ou dividido por 360, eu vou ter aqui o valor de 2, né? Daqui 2. Beleza. 2 vezes 360 dá quanto? 720. Não é isso? 720. Beleza. 720 sobra quanto? Sobra 15. Você fala, Juan, mas ele está no sentido negativo. Vamos interpretar isso? Vamos interpretar isso? Olha só. Então, se a gente fosse interpretar isso, seria esse ângulo aqui, ó. Antes que a aula acabe, vamos lá. Tem aqui esse ângulo. Ele deu 2 voltas no sentido negativo. Então, presta atenção, ó. 1, 2, e ainda tem um ângulo de 15 graus. 15. Tá aqui, então, esse ângulo. Concordam comigo? Então, como ele pediu a primeira determinação, não seria essa determinação aqui, do ângulo daqui até aqui? Essa não seria a primeira determinação? Ou seja, isso aqui a gente não viu que era o ângulo de 15 graus? Então, o que eu vou fazer? 360 menos 15, que vai me dar 345. Então, 345 graus é a primeira determinação desse ângulo aí de 735. Conseguiram entender? Tá vendo que a interpretação gráfica, gente, é muito importante? Né? Eu acho lindo quando a gente desenha e consegue enxergar as coisinhas. Deixa eu ver quantas horas. 9h04. Tentem fazer aí, ó, essa e essa aqui com o mesmo exemplo, gente. Faz, divide aqui, ó. Nesse caso, você vai dividir por quanto? Divide por 2π. Aqui também divide por 2π.
Juan, quero transformar o ângulo para depois voltar o ângulo. Tá bom, fique à vontade. Tá bom? Beleza? Então, ó, beijo para vocês. Fui, até mais e até daqui a pouco. Deixa eu parar de compartilhar a tela e encerrar essa aula. Fui!